tudo aquilo que contrapõe, Senhor, com a nossa vida espiritual, que é o verdadeiro Senhor na tua presença. Não deixe que o diabo roube a minha fé, a minha vida. Não deixe que ele roube sendo verdadeiro, que é te servir integralmente de corpo e alma e espírito. Eu oro, Senhor, agora por este povo que está aqui, celebrando a tua presença, celebrando a tua graça. Derrube por terra, Senhor, todas as angústias, todas as provações, todas as privações, todas as intrigas, contendas, discórdias, separações, seja pessoal, familiar, ministerial, na igreja. Destrua, Senhor, em nome de Jesus, e coloque o verdadeiro, que é a tua presença máxima e plena nos nossos corações. Aceita, Senhor, nossa vida como incenso suave e agradável nas tuas mãos. Em Cristo, te louvo e te agradeço. Aplauda, Senhor. Aplauda.
Senhor, né, que seja conhecer. Irmão, cumprimento o Padre Eduardo, que faça seja convosco. Mas o importante é que a paz seja sempre do teu coração. A sua Bíblia, eu não sei se você está com ela aberta já no tema do encontro, que é o livro do profeta Abacuque. O pastor Ivaldo estaria aqui, mas ele teve um problema, não pôde estar. E fiquei com a missão de falar um pouquinho desse texto. Profeta Abacuque, capítulo 3, Antigo Testamento. Todo mundo achou? É o verso 1 até o verso 3. A minha missão é falar sobre preparando o ambiente para o verdadeiro avivamento. Oração do profeta Abacuque sob forma de canto. Ou seja, ele estava cantando quando desse momento. Tenho ouvido ao Senhor as tuas declarações e eu me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faz-a conhecida. E na tua ira, lembra-te da misericórdia. Deus vem de Temã, e do monte Paran vem o santo. A sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. Eu queria que você repetisse na tradução na minha Bíblia, que é a linguagem revista atualizada. Diga assim em voz alta, bem alta: a sua glória cobre os céus, e a terra se enche do seu louvor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meu amado. Esse texto aqui do profeta Abacuque, de fato ele tem tudo a ver com o avivamento. Talvez se a gente fosse o Sr. Lúcio, o Sr. Adilson, o Reverendo, eu não sei quem que pensou esse texto, que o tema a respeito de avivamento fosse falado sobre esse texto. Talvez na Bíblia a gente não encontraria um texto melhor para falar de avivamento. Existem outros textos, com certeza, existem outras passagens nas Escrituras Sagradas que a gente poderia dizer que daria para falar de avivamento. Mas esse texto, quando o profeta Abacuque faz essa oração diante de Deus, e o que me chama a atenção é que logo de início a gente percebe que ela não é uma oração qualquer, não é aquela oração que a gente faz às vezes quando a gente está cansado, quando se chega de um dia de trabalho extenuante, do qual você teve um dia com muita dificuldade, com muita luta, e às vezes você vai orar e você chega diante de Deus e você faz aquela oração muito rápida. Mas essa oração é diferente. Essa oração é uma oração que eu posso dizer para os irmãos que ela é carregada de paixão, de alegria, ela é carregada de avivamento. Porque o profeta é aquele que, no capítulo 1, ele chega diante de Deus e faz aquela oração dizendo assim: Senhor, até quando eu vou clamar por justiça? O Senhor não ouvirá o meu clamor. Todavia, agora aqui é a oração de um homem que sai de um estado assim, onde se parece, onde se tem a impressão que Deus se cala diante do pecado, diante da injustiça. Todavia, agora é uma pessoa que chega diante de Deus e diz o seguinte para Deus, sob forma de canto. Ele diz o seguinte, é uma oração sob forma de canto, e ele fala assim: eu tenho ouvido o Senhor as tuas declarações, e quando eu ouço a tua declaração, ou ouço as tuas declarações, eu não fico indiferente, eu não me sinto simplesmente como um ser humano comum, porque eu me sinto alarmado, porque eu ouvi a declaração de um Deus poderoso, no mínimo que se espera de um homem e de uma mulher de Deus, é esse sentimento de se sentir alarmado e não compreender nada, absolutamente nada, porque como disse aqui hoje, disseram hoje, somos fruto de misericórdia, e quando se ouve a voz de um Deus divino, de um Deus poderoso, de um Deus grandioso, o que a gente pode dizer é que a gente vai sentir na alma, sentir esse peso, esse alarme, essa coisa gostosa que faz a gente sentir alinhamento. E o profeta, ele continua na sua declaração dizendo assim: Senhor, aviva a tua obra.
Eu gosto muito disso, porque o profeta não é aquele que olha para si e desafia o homem lá na obra de Deus. Pelo contrário, ele se posiciona de um modo que ele sabe muito bem que se existe alguém no universo capaz de avivar uma obra, uma igreja, uma alma, só pode ser Deus. Então ele chega diante de Deus e diz: aviva a tua obra, é o Senhor. A responsabilidade é minha até a página 2, 3, talvez, mas a responsabilidade total, completa, é do Senhor. E ele continua dizendo o seguinte: e que isso não pare no instante, ó Senhor, mas que seja no decorrer dos anos, e que o Senhor torne essa obra conhecida. Se a gente você ler na história, e a história da igreja nos mostra isso, grandes avivamentos que Deus realizou, não só no Brasil, mas no mundo. E eu achei muito interessante a oração que o pastor Walter fez aqui no momento que nós orávamos no culto no início desse encontro, que ele disse assim que avivamento existe quando existe alma se convertendo. Avivamento existe quando existe quebrantamento. Avivamento ele só existe quando existe transformação. Avivamento só existe quando existe milagre. E milagre, ele não é só aquele que a gente sabe de um cego enxergar, de um paralítico andar, mas o milagre, que é o maior de todos os milagres, é uma alma lutando, é um cidadão que era pecador, que vivia com uma mente totalmente suja, mas que hoje é servo de Deus, e também Espírito do Senhor está dizendo para si mesmo que vocês são milagre, porque o avivamento alcançou cada um de vocês. Isso é milagre. Quando você estuda a história da quadrangular, você descobre que quando Harold Williams veio para o Brasil e ele se encontrou com um homem de nome Harold Bobright, pastor, é isso mesmo? A Bíblia fala assim, a Bíblia não, a história conta que houve um grande avivamento no Brasil. A gente confunde às vezes, como o pastor Edson dizia, avivamento com movimentos, com amontoado de gente. E hoje a igreja evangélica sofre desse problema, porque muitas pessoas acabam tendo ídolos, como o pastor disse, que são fãs de avivamentos, de ajuntamentos, aliás, ajuntamentos e não avivamentos. Mas o verdadeiro avivamento, ainda que existe 5 almas no local, onde que existe uma pessoa pregando o evangelho e uma alma sem Jesus, isso é avivamento. E como que eu faço para preparar o ambiente para um verdadeiro avivamento? A primeira coisa, eu quero ser bem rápido aqui em 5 lições. A primeira delas, que eu preciso entender, que Abacuque fala assim: eu tenho ouvido ao Senhor as suas declarações e me sinto alarmado. Para que haja avivamento, em primeiro lugar eu preciso ouvir e sentir Deus. Porque sem ouvir e sentir Deus, pode existir o que for, você tem o nome que você quiser, mas não é avivamento. Porque eu só posso dizer que eu faço parte de um avivamento que houve um derramar de Deus, quando realmente de fato se parou, se analisou, se fez uma auto-reflexão para se ouvir e para sentir Deus. A segunda lição, para que a gente prepare um ambiente verdadeiro de avivamento, como diz o profeta aqui, eu tenho que ter certeza, gente, em nome de Jesus, que a obra é do Senhor, porque ele fala assim: aviva a tua obra. A obra não é minha, a obra não é tua, a obra não é de ninguém, a obra é do Senhor. Para que exista avivamento, nós temos que nos despir de toda a insinuação de que nós fazemos alguma coisa e que a obra só existe e acontece por nossa causa, mas a obra é do Senhor. Porque caso contrário, quando Jesus naquele encontro doce, terapêutico com Pedro, depois que ele havia negado Jesus diria para ele assim: Pedro, tu me amas, apacenta as tuas ovelhas. Todavia não foi isso que aconteceu. Jesus disse a Pedro: tu me amas. Ele disse: eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas não são nossas, as ovelhas são do Senhor. Amém. Terceira lição, gente. Para existir avivamento,
Eu tenho que entender que eu sou fruto, que eu sou alvo eterno da misericórdia de Deus. Ele fala assim no texto: torne-a conhecida no decorrer dos anos, no decurso dos anos, ou seja, que ela sempre esteja conhecida, a obra de Deus, o poder de Deus. Mas quando existir a tua ira, Senhor, lembra da tua misericórdia. O avivamento só existe porque Deus é misericordioso, porque eu vim aqui também hoje nesse altar, que eu não merecia estar aqui, que você não merecia, que nenhum de nós merecemos, mas se estamos aqui é porque a graça de Deus é favor não merecido, e a misericórdia de Deus também nos trouxe aqui nesse altar. A penúltima lição, como o profeta diz assim, versículo 3: Deus vem de Temã, e do monte Parã vem o santo. E aí ele diz de forma gostosa, ele diz assim: a sua glória enche os céus e toca os céus. Avivamento com performance, avivamento com, como o pastor dizia, nós estamos aqui sendo contra ninguém, mas só simplesmente com performance, onde se canta bem, onde só se fala bem, onde simplesmente se fala bem. Isso não é avivamento. Avivamento, na verdade, é quando existe um fluir da glória de um Deus eterno, de um Deus que não muda, de um Deus que é mesmo ontem, de um Deus que é mesmo hoje, de um Deus que é mesmo eternamente e sempre será Deus. Amém, gente? E a última, como o pastor Evaldo sempre diz para a gente quando ele prega, e a última não menos importante, para que exista um ambiente verdadeiro de avivamento. O versículo 3 fala assim: a glória cobre os céus. E quando a glória cobre os céus, a terra se enche de louvor. Para existir um avivamento verdadeiro, gente, deve necessariamente, e não tem como ser diferente, existir um momento de explosão de louvor. Louvor não simplesmente na canção, mas louvor na alma, onde as coisas são transformadas, onde aquilo que na verdade eu sou vem para fora, e a minha boca passa a falar do que o meu coração está cheio. E quando existe avivamento na alma, a minha boca explode de alegria, de felicidade, com palavras e louvores ao nosso Deus. Isso é avivamento. Isso é o ambiente verdadeiro do avivamento. Fica de pé, meu irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar com você rapidinho, bem rapidinho, porque o tempo já estourou. Mas eu quero que você olhe comigo e não me deixe orar sozinho depois que o ministro eu louvar. Feche seus olhos. Fale com Deus. Diga para Deus que Deus te derrame sobre você. Deixe avivamento dessa coisa que muda. Muda você não só hoje, mas muda você para sempre. Peça isso para o Senhor. Que Deus possa nos mudar, Deus, em nome de Jesus. Eu quero agora te pedir, Pai, pelo teu poder e pela tua unção e graça. Venha transformar a minha vida. Venha mudar a minha história. Venha mudar a minha alma. Venha me tirar
Senhor, nossa casa, nossa vida, nossa família. Deixa o Espírito de Deus fluir aqui dentro. Deixa fluir a unção. Deixa fluir a unção. Quando nós orávamos no início dessa programação, eu estava aqui atrás, de mão dada com os pastores, e o Senhor me mostrava muitos corações. Corações alegres, corações tristes, corações prostituídos, corações pecadores, corações promíscuos, corações mentirosos. Aí eu falo, Senhor, mas como assim, Senhor? E eu via corações de muitos tipos de corações. Deus manda te dizer, meu amado coração, que Ele te ama e que Ele quer avivar o teu coração, não importa a situação em que Ele se encontre agora. O que você precisa fazer, o que eu preciso fazer, é olhar para o autor e consumador da fé, porque só Ele tem o poder de avivar o teu coração, seja Ele em qual condição Ele estiver. Mas entrega o teu coração para Ele e deixa que Ele cuida, meu querido. É muito mais que um sonho, e a nossa vida transformada em Jesus. Agora eu ofertar, só levantar nossas mãos, não te basta, Senhor. A nossa vida nos que esquecer, seus filhos te adorar. É muito mais que um sonho, é a nossa vida transformada em Jesus.